Olá, comunidade da TV 247, tudo bem com vocês? Hoje eu estou muito feliz que a gente tem um convidado aqui, uma empresa muito bacana, que a gente vai falar, é a Brada, na verdade, eu já adianto aqui qual é a empresa, é uma startup que conecta projetos sociais com empresas que têm interesse em fazer esse investimento via leis de incentivo. A gente sabe que neste contexto, ainda mais do que está acontecendo no sul do país, a gente precisa estar em conexão com esses projetos sociais, ambientais, que são para ajudar também parte dessa população que está precisando de ajuda. Lembrando que esse programa é um oferecimento do iFood e, antes de mais nada, eu peço para vocês, deem like aqui, comentem, compartilhem com outras pessoas que também têm algum projeto social, que quer compartilhar aqui nos comentários, o que vocês têm visto também relacionado a isso. Agora, eu chamo aqui a Vanessa, que é a CEO desta empresa, a Brada. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Olá, Boetri. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. Estou muito feliz de participar e poder contribuir um pouquinho sobre a gente também e mais ainda conhecer, ter essa troca sobre essa sociedade do amanhã, né? Sim, sem dúvidas. A gente tem que cada vez mais discutir um pouco dos futuros possíveis que a gente deseja, né, para a nossa sociedade. Em meio a todos esses contextos, a gente já teve a pandemia, agora estamos com essa crise climática acontecendo não só aqui no Brasil, mas vários outros lugares do mundo. Então, a gente discutir esses projetos sociais e também que as empresas conheçam o que existe por aí é fundamental para um futuro mais positivo, né? Para a gente não ver só o futuro como algo catastrófico. Vanessa, mas quem é a Vanessa, além do crachá da Brada? Conta um pouquinho para a gente quem é a Vanessa, curiosidades. Então, quem é a Vanessa, né? Eu sou mãe do Lucas, sou casada com o Vitor Roma, sou uma amante do esporte, adoro, então, assim, todos os dias eu faço esportes, quando é sábado eu faço dando quase 50 quilômetros de bike. Uau! Eu adoro, sou apaixonada por bike e também sou uma apaixonada também não só para a parte de empreender, mas também pela parte de pesquisas voltadas dessa área, né? E resolvi me aventurar agora no meu novo projeto, que é fazer um doutorado nessa área. Então, sou bastante engajada, digamos, nesses assuntos que eu acho que a minha vida, crachá e fora, tem muito a ver com você, quanto propósito, né? Então, eu não sou uma pessoa diferente no trabalho do que sou na minha vida pessoal, porque eu realmente trabalho com aquilo que eu acredito e aquilo que fala muito da minha alma, né? Então, eu brinco que falar sobre projetos de impacto positivo, oportunidades, eu sou muito otimista, né? Apesar dos desafios, como você mesmo falou, são muitos desafios, cada vez mais a gente vê que é mais importante falar sobre isso. Então, eu até nos meus hobbies, eu acho que eu levanto a bandeira de estar sempre puxando um pouquinho dessa pauta para contribuir, para ter uma troca mais saudável ligada a esses assuntos. Incrível. É muito difícil desvincular, de fato. Todo mundo que eu converso aqui, é muito difícil desvincular o crachá de quem é a pessoa por trás, né? Mas, Vanessa, conta um pouco para a gente como que você pensou, idealizou, assim, a Brada. Quais eram as dores? Sempre surge de uma dor, de algum incômodo, de alguma situação que mexe com a gente para criar a empresa. Como que foi isso? Então, eu realmente, assim, eu atuo nessa área há mais de 15 anos. Inclusive, um dos meus primeiros trabalhos, ele foi trabalhar na Secretaria de Educação, que é a pauta voltada para política educacional, né, do Brasil, e no caso que eu estava atuando, trabalhando, era do estado do Rio de Janeiro, onde eu nasci. E eu comecei, a partir daquele momento, já entender que existia um gap muito grande entre as oportunidades que existem voltado para essa área. Então, assim, existem diversas fontes de financiamento para subsidiar projetos e iniciativas voltados para a área de impacto positivo, porém, em contrapartida,
tem o outro lado das empresas ainda não conhecerem esses tipos de financiamento que existem e, às vezes, também não estarem preparadas profissionalmente para estar recebendo esses tipos de recursos. Entendendo que existia esse gap, assim, as pessoas acabavam me perguntando, eu, como entrei na educação, entendi como é que isso meio que funcionava, eu trabalhei com uma pessoa que era do Banco Mundial, entendi como é que o Banco Mundial funcionava. Então, assim, eu, muito novinha, comecei a ser muito apaixonada por isso, porque eu queria fazer algo, eu queria fazer uma transformação do mundo. A gente essa ânsia sempre tive, até porque eu acho que a minha realidade hoje é completamente diferente da que foi lá atrás. Eu fui uma menina criada no subúrbio, estudei escola pública a vida inteira, passei por praticamente toda a minha educação básica sem nunca ter visto geometria. Então, assim, algumas coisas que eram básicas que para muita gente, para a gente que veio de escola pública, era uma realidade muito distante. Você vê seus amigos sendo presos. Então, assim, são várias situações que você vai olhando no caminho que você fala assim, pô, será que tem algo que eu posso fazer diferente para mudar a realidade das pessoas que estão nesse lugar, né? Como contribuir para isso? Então, a primeiro olhar, quando eu fui trabalhar na educação, eu acho que eu tive um olhar 360 que eu falo, né? Eu tive um olhar de quem está olhando para as políticas públicas, eu tive contato com investidores dessa área e tive muita aproximação com com quem estava na ponta, com quem estava nas escolas, quem era diretores, etc. Ali eu consegui, acho que ter um olhar muito amplo dos atores que estavam envolvidos, quais eram as dores que eles estavam vivendo e como poder contribuir para que todos, na verdade, todos queriam a mesma coisa. Assim, no fim, todo mundo queria a mesma coisa com interesses talvez diferentes, mas com um propósito de realmente trazer alguma contribuição, né? Mas faltava muito comunicação, faltava muito entendimento, e acabou que eu ganhei muita experiência nessa área e as pessoas começavam a me pedir ajuda. Poxa, Vanessa, você tem como me ajudar a estruturar um projeto? Poxa, como é que eu faço para poder falar e entender sobre essa fonte de financiamento? E, ao mesmo tempo, tinha as empresas que queriam investir nessas áreas e não sabiam como. Então, as pessoas começaram a me ver como um pilar para entender um pouco melhor sobre esse assunto. E aí eu falei, gente, tem um gap aqui que eu poderia estar atuando de uma forma mais significativa. Então, eu comecei a empreender. Eu empreendo realmente nessa área há bastante tempo, e a Brada, ela veio como uma transformação digital daquilo que eu conhecia no mundo analógico, né? Então, assim, eu comecei a entender quais eram as principais dores de alguém que queria elaborar um projeto, né? Queria ter o contato com o investidor. Ao mesmo tempo, eu fui olhar para as empresas privadas, o que para ela era interessante investir e como era a segurança para ela investir também, né? Porque às vezes a gente não consegue entender que o investidor, ele também tem uma preocupação, porque imagina, ele investe num projeto que não tem transparência, que não é um projeto legítimo. Então, assim, isso também porque pega mal para a empresa também, que não investe num projeto que não tenha uma legalidade, digamos assim, e uma elegibilidade para poder estar dentro de um crivo de receber um tipo de recurso. Então, eu comecei a entender que essa comunicação ela precisava ser profissionalizada num produto. E a gente faz uma transformação digital e cria a Brada exatamente para facilitar esse trâmite. Então, o que a Brada faz hoje? A Brada ela faz a conexão entre investidores e empreendedores de impacto positivo, trazendo para eles toda uma profissionalização desse sistema. Então, a empresa que quer investir, por exemplo, a gente tem a ferramenta que ela consegue ver a nível Brasil quais são todos os projetos que tem, que ela pode estar aprovando, qual é a cidade que ele está atuante, porque normalmente a empresa que quer investir, ela quer investir num projeto que fale com a comunidade onde ela está inserida. Então, quais são os projetos daquela comunidade? O que aquela empresa está fazendo? Aquela empresa tem as documentações legítimas para poder receber aqueles tipos de recursos? Então, nossa plataforma faz essa comunicação para também dar essa segurança para o investidor, e depois ele pode fazer todo o acompanhamento, que pela própria plataforma ela pode fazer a gestão de portfólio dos projetos escolhidos e financiados por ela, né? E principalmente pela parte mais burocrática, porque as empresas também podem pegar o que elas pagam de impostos
e converter nessas iniciativas. Então, a gente também tem uma gestão interna que se chama diagnóstico de oportunidade, que a gente faz um mapeamento dentro das empresas e ali descobre que ela tem várias fontes de financiamento dentro da própria empresa, que isso pode aumentar ainda mais o que ela já faz na área de responsabilidade social, na área de, inclusive, de governança, na área de envolvimento dos colaboradores com iniciativa de impacto positivo. E isso amplia também os investimentos em diversos outros projetos que estão ali querendo cada vez mais sair do papel, ter recursos e etc. E a gente, então, faz esse inicial, digamos assim, com uma empresa que queira investir, dá todo o suporte para que ela possa chegar eu digo, no ciclo de continuidade, mas um ciclo que se termina. Então, ela investe, acompanha através do nosso próprio portal, cria os seus relatórios para entender quais foram o retorno daquilo que teve de investimento. E quando eu falo retorno, não é retorno financeiro, é um retorno de indicadores de impacto positivo, que normalmente as empresas hoje elas estão ligadas à questão do que estão de decidir. Então, ela tem lá quais são os pilares que ela quer alcançar, o que para ela é política de investimento ligada à área do social, que se chama do ESG, né? Então, o que é o S do social, quais são os indicadores que ela quer alcançar, e tudo isso ela vai ter como métrica no final. E aí, o que acontece? Ela consegue, com isso, mensurar, realmente aquele investimento foi efetivo, então vou dar continuidade naquele processo no próximo ano. Isso, para quem empreende, é fantástico, porque o que existia de premissa, de repente, uma empresa privada não investir, se rompe, porque ela tem uma comunicação, ela tem a transparência, ela tem a gestão daquele recurso que está fora da organização. Porque quando ela apoia um projeto interno, exemplo, ela tem ali todo o controle do que está acontecendo, mas ela está falando de um ator que está atuando na ponta. E muitas vezes, se não tiver essa troca de comunicação, ela fica sem entender para onde está indo aquele investimento, o que está sendo feito naquele investimento, se aquela comunidade está sendo realmente... Você otimizou tudo isso para o digital, né? Algo que era analógico, feito tudo ali no papel, agora migrou. Agora, Vanessa, o que você tem visto dentro desse contexto, como que eu abordei na introdução, nesse contexto da calamidade pública no sul do país? As empresas têm procurado mais projetos para o sul? O que tem surgido nesse sentido para ajudar também a população do sul? Bastante. As empresas entenderam que foi uma calamidade realmente e que há necessidade de uma força-tarefa a nível nacional. Então, as empresas, inclusive, que não estão sediadas lá, como é o caso, normalmente a pessoa investe onde ela está inserida, as empresas que não estão sediadas lá estão exatamente procurando projetos daquele lugar e como, na verdade, auxiliar aquelas pessoas, como socorrer aquelas pessoas e como realmente dar uma estrutura para que possa reduzir, né, os danos causados naquela região. Então, isso tem se ampliado bastante. Realmente, quais são os projetos que você tem visto mais a procura, que as empresas estão mais interessadas? O que é exatamente? Olha, hoje, um dos grandes problemas lá que tem sido apontado, né? Eu não posso falar dos indicadores apontados pelas pessoas que estão lá exatamente, né? Que estão cuidando das empresas. Mas, assim, as procuras maiores que a gente tem visto sobre isso são a questão de cuidados relacionados ao cuidado mesmo, abrigo, sustento de abrigo, alimentação para aquelas pessoas, a parte mesmo de saúde mental, de como é que está aquela questão das pessoas que foram tão impactadas com isso. Outra questão, né? A proteção das mulheres, das crianças, são temas que bastante relevantes. Outros projetos que estão sendo também procurados, que não por meio de incentivo fiscal, mas estão procurando mesmo doações de vez direta, movimentação mesmo de recursos financiados pela própria empresa, a questão dos animais, dos abrigos para animais que foram coletados, estão sem donos, então, assim, tem bastante iniciativas que realmente corroboram pela situação que está acontecendo lá no Sul. Agora sim, você usou a tecnologia para alavancar essa conexão entre as empresas e os projetos sociais que muitas vezes elas não conheciam ou elas tinham que ficar caçando manualmente.
Como que você enxerga o papel da tecnologia nesse processo, né? Porque antes, você, como a gente disse, era analógico. Agora, com a tecnologia, inclusive vocês têm a pretensão de criar um chat, né, GPT também, para fazer esse match. Conta para a gente um pouquinho como que vai ser isso. Nós já lançamos semana passada, inclusive, uma iniciativa exatamente para poder auxiliar pessoas do Brasil inteiro a conseguirem êxito na parte da aprovação de um projeto, né? Para ter seu projeto estruturado. A maioria das pessoas tem uma ideia, né? Uma ideia fantástica. Às vezes ela está em situações, exemplo, dentro de comunidade, que elas não sabem como estruturar um projeto. Esse tema do que é um projeto, de como trabalha essas fontes de financiamento, é um tema, às vezes, muito novo para a maioria das pessoas. A gente é sempre procurado, a gente entrega aqui 30 projetos mês, assim, sem nunca ter divulgado. A gente auxilia para que pessoas possam fazer seus projetos e a gente começou a ver que isso era uma dor latente. Sem a gente divulgar nada, as pessoas acabavam nos procurando e a gente, com aquela questão de vamos ajudar para que ele possa ter um projeto aprovado, a gente foi fazendo isso aqui internamente até que a gente achou assim, olha, a nossa missão é sempre dar autonomia para esse setor, né? Para que eles possam ter autonomia e profissionalização. Então, a gente criou ferramentas. Hoje, a gente tem uma ferramenta que, se a pessoa já expõe as ideias dela através do Nossa Prova Aí, que é a nossa ferramenta, ele já traz para ela toda uma estrutura de projeto, inclusive com alguns embasamentos dentro dos editais para que ela possa ter um pré-projeto básico e aí sim não sair do zero para ter sua aprovação nos editais que hoje existem. E são muitos. Então, assim, a gente está falando de mais de 100 bilhões de recursos voltados para essas áreas que muitas vezes as pessoas não participam porque não sabem escrever um projeto. Então, a gente entendendo isso, a gente criou esse produto a baixíssimo custo para que realmente fosse uma oportunidade para diversas pessoas no Brasil conseguirem ter seus projetos aprovados, tirados do papel e conseguir ter mais iniciativas por aí, né? Como que vocês fazem esse filtro para saber se o projeto realmente ele é relevante para a comunidade, né? Porque, assim, existem inúmeros projetos hoje, mas existem também projetos que, na verdade, são golpes, né? Então, como que vocês fazem esse filtro? É muito importante não olhar para o projeto, é muito importante olhar para quem está por trás do projeto, né? É sempre a primeira etapa quando um investidor vai olhar para um projeto, ele pergunta primeiro quem é a instituição que está tocando o projeto. E é nessas horas que, quando eu vou orientar, né, para quem empreende nessa área, dê bastante transparência a tudo que é feito dentro da sua organização. Por quê? Porque isso te legitima, vai te dando legitimidade. Cada vez mais você vai dando credibilidade. Então, vai fazer uma iniciativa na comunidade, recolhe depoimentos, usa suas redes sociais para trazer isso, para trazer documentários sobre o que foi feito, como é que foi feito, quem foi a comunidade atingida, quem foram aquelas pessoas impactadas, pega se houve já algum tipo de investidor na empresa, colhe o depoimento dele, tenta sempre trabalhar com assessoria de imprensa, né? Trabalhando com que eles deem transparência aquilo que você está fazendo. Então, a primeira coisa que alguém vai fazer é entender se aquela organização é legítima para depois olhar o projeto. E claro, né, para você poder receber esse tipo de investimento, você tem que estar com seus documentos e o trâmite todo legal. Então, você tem que ter um CNPJ, você tem que ter certidões direitinhas. Quando você tem tudo isso e consegue dar transparência às suas iniciativas, aí sim começa a se falar do projeto. Porque por trás de um projeto tem que ter uma organização mais estruturada. E é por isso que a gente trabalha muito na questão da profissionalização do setor. Porque não adianta você pegar e botar um investimento dentro de uma organização que não está preparada, está arriscado você, inclusive, quebrar ela. Né? Então, antes desse passo, é importante você entender se há uma profissionalização para receber aquele recurso. E se não há, vamos startar. A gente, por exemplo, dá curso para formalização, dá curso como é que abrir um CNPJ, dá curso como é que ela tem as certidões, dá curso de como é que ela se estrutura para ela dar essa transparência. Então, assim, isso são iniciativas muito
que não custam caro, sabe? Às vezes é o que eu falei, pega um depoimento, se você já está fazendo alguma iniciativa, recolhem coisas assim, materiais que dê transparência na sua forma de atuação e naquilo que você está se propondo. Você disse, as instituições que são mais conhecidas, elas têm mais chance, certo? Porque o investidor já conhece elas e tal, já saiu na mídia. Agora, pequenas, por exemplo, eu sou uma pessoa que passou pela catástrofe que está acontecendo ali em Porto Alegre e estou muito nessa etapa de criar um projeto, de tentar ajudar a comunidade, mas não sei muito bem como fazer, organizar tudo isso. Eu tenho menos chance de receber esse investimento? Vocês auxiliam nessa consultoria? Como que é? A gente auxilia, tá? Mas eu posso dar algumas dicas. Se você está abrindo agora, né? Vamos supor, você viu aquela catástrofe lá e você viu, preciso fazer alguma coisa. O ideal é você se vincular como pessoa. De repente, você já tem uma certa credibilidade quanto pessoa. Poxa, eu sou pesquisadora da universidade tal, sei lá. Ou eu já faço atuação no órgão ICZ. Aí você pega aquele validação daqueles órgãos e traz para você se apresentar. Se você não tem nada disso, eu acho que para receber recurso, o ideal é você se vincular para auxiliar um órgão mais estruturado, começar dessa forma. E aí você vai ganhando experiência para você poder ter o seu próprio corpo e ter o seu histórico para atuar sozinha. É importante nesse primeiro contato, ou você trazer uma bagagem que te dê essa notoriedade, digamos assim, ou você se vincular com atores que já estão naquela causa, né? Porque às vezes você quer criar uma ação que já tem uma pessoa muito mais estruturada fazendo. Não é que você não vá poder fazer, você vai fazer, mas se vincula, de repente, com um órgão ou alguma iniciativa que já tenha um pouquinho mais de currículo, porque você vai pegando bagagem. É como se você estivesse passando por um processo de estágio para depois, eu falo residência, para depois você ser médico. Para ser médico, você tem que passar por uma residência. Então, assim, acontece um pouco relacionado a isso, principalmente quando a gente fala de recurso de doação. A gente sabe o que acontece às vezes, entendeu? Às vezes tem casos de relatos de empresas que fizeram doação e a pessoa sumiu, a instituição não fez aquilo que tinha que fazer. Então, assim, tem alguns relatos que acabam acontecendo isso. Então, para isso não acontecer, o ideal é você trazer essa bagagem de transparência. Claro que pode acontecer, de a pessoa gostar muito do seu projeto, ser um projeto fantástico, super inovador, que encante, sabe? Se você trouxer um projeto, de repente, que não existe, uma coisa totalmente inovadora, ele também vai ser ouvido. Mas aí participa. Tem muita forma de você, exemplo, participar de prêmios. Vai lá e participa daquele prêmio que tem naquele ano, sabe? Valida a sua iniciativa, participando de evento, se doando, porque aí você vai ganhando o que eu falo histórico, para você poder ter essa notoriedade. E dentro dessas conexões que vocês fazem, vocês também têm algo em relação a projetos que possam ter um impulsionamento do próprio governo? Como que vocês fazem isso para até maximizar, né, todo esse processo? Então, o governo ele trabalha de duas formas, né? Que eu falo, normalmente ele trabalha a gente fala de fomento direto e fomento indireto, né? Quando a gente fala de fomento indireto, a gente está falando das leis de incentivo fiscais, né? O que são as leis de incentivo fiscais? Foram instrumentos que o governo criou para que a iniciativa privada pudesse participar desse processo de investir em políticas públicas também no Brasil e conseguir fazer com que isso, e por ele dar esse benefício, por ela estar participando, ela consegue fazer esse abatimento fiscal. Então, esse é o formato indireto. Então, ele abre mão de parte do que ele arrecada do imposto para que a iniciativa privada possa investir nessas áreas de prioritárias, cultura, esporte, educação, ciência e tecnologia, e ao investir nessas áreas, eles conseguem fazer abatimento de parte dos seus impostos. Isso é um formato que ele também criou como uma ferramenta de atrair iniciativa privada para estar contribuindo com essas pastas. Mas também tem um fomento direto. O fomento direto, o que é? São fontes orçamentárias criadas pelo governo, ou até, às vezes, legislativa, que faz o aporte entre governo direto
no proponente, que são iniciativas de impacto positivo. Então, exemplo, como eu falei, da cultura. Foram bilhões disponíveis para a área da cultura no passado, através da Lei Paulo Gustavo, por exemplo, Lei Aldir Blanc, por exemplo, que foram recursos que foram disponibilizados para a área da cultura entre o governo diretamente com os produtores de cultura. Nesse processo direto, a gente auxilia exatamente nessa questão do nosso Aprova Aí. O nosso Aprova Aí, ele estrutura o projeto para que a pessoa não tenha que partir do zero para poder submeter o projeto dela nesses editais. Então, já é uma forma dela tirar da cabeça e ter um projeto básico para poder se orientar ao poder participar de editais como esse, por exemplo, e não perder a oportunidade, porque muita gente não participa porque não sabe nem por onde começar. A pessoa vê um edital e já fica com medo. Então, assim, quando a gente dá uma estrutura como essa, dá um curso para ela entender, porque mesmo que ela receba aquele recurso, depois ela tem que prestar contas. É muito bom receber? É muito bom receber, mas o governo não te dá sem você depois dar transparência de como é que você utilizou aquele recurso. Então, tem toda uma regra para você depois fazer uma prestação de contas. E é importante você conhecer todo o ciclo para você não poder ter nenhum problema depois, não ficar sem poder receber aqueles recursos, não ficar em dívida com o governo e etc. Resultados que vocês já tiveram até agora, do ponto de vista de empresas atendidas, de projetos sociais que vocês já ajudaram? Vocês estão no Brasil inteiro, né? Vocês têm projetos no Brasil inteiro, do sul ao norte, nordeste, centro-oeste. A gente tem projeto hoje atendido no Brasil inteiro. Eu nem sei te dizer, sinceramente, assim, são tantos, né? São muitos. A gente não só na parte dos investidores, mas também nesse auxílio de projetos que nós já fizemos pelo Brasil, né? A gente hoje auxilia projetos empreendedores do Brasil todo e empresas também, né, do Brasil todo. Então, eu nem sei te dizer, mas são muitos, muitos mesmo, assim. E é bem legal, porque é o que eu falei, assim, se a gente vê ainda, tipo, cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, que são mais estruturados, ainda tendo uma certa dificuldade para desenvolver projetos nessas áreas, você imagina no interior. São lugares, assim, que ainda falta muita informação. E ser canal para isso, para que mais pessoas possam conhecer isso, é onde a gente quer chegar, né? A Brada, ela nasce, o nome dela nasce com esse desejo, né? De quebrar as barreiras de investimento e de impacto positivo. Então, para que mais pessoas possam participar desse processo, mais empresas possam contribuir para o impacto positivo, porque eu acredito que até a sociedade do amanhã ela só faz sentido se todos esses atores se comunicarem, se todos eles se falarem, todos eles tiverem a mesma energia para que aquilo possa contribuir. Não adianta eu fazer uma coisa em paralelo e você está fazendo outra, porque um bastão tem que seguir outro, né? Às vezes eu que faço acompanhamento de projetos, aí eu vejo assim, a iniciativa, exemplo, de artesanato, como eu dei um exemplo, um projeto de artesanato, ela vai lá e ensina mulheres de comunidade a conseguirem seu próprio, ela vai lá e ensina, dá toda a oficina de artesanato, tá? Aí depois, quem leva, de repente, essas mulheres para o mercado de trabalho? Gente, é outra iniciativa, sabe? Não necessariamente aquela instituição vai conseguir fazer esse ciclo completo. E aí é legal ela se comunicar com outros projetos para que aquilo possa ser um ciclo de permanência contínua, né? Então, as pessoas, o governo, empresa privada e sociedade civil, se eles se falam, se a gente se comunica, né, como um elo desse processo, aí sim vai ter uma sociedade do amanhã, né? Sim, e assim, quando a gente fala numa quantidade de projetos, como que vocês caçam os projetos que estão mais remotos, nas áreas que muitas vezes não tem nenhuma comunicação estruturada, como a gente comentou um pouco lá atrás? Como que vocês conseguem chegar nesses lugares que são mais difíceis de se ter conhecimento desses projetos? A gente sempre faz buscas ativas, assim, bastante, e ouvindo muito a comunidade local. E tem lugares que realmente não tem iniciativa ainda assim de estruturada, que eu digo. Às vezes tem uma instituição,
mas ela não tem um projeto estruturado, né? Ela tem iniciativas, né? A gente já fez atendimento numa cidade que era ribeirinho, tinha internet, tinha nada, para chegar no lugar tinha que ir de barquinho. Então, você imagina, a gente está falando de um lugar que não tem internet. Você imagina falar de projeto estruturado, de tudo, né? Então, assim, não tinha escolas, que nós tínhamos que pegar o barquinho para ir para a escola. Então, você pensa numa comunidade que ainda está no nível ainda de ela ser o projeto, sabe? Ela ser o projeto para ter uma atuação. E a gente vai lá, conversa, escuta, vê se tem alguma organização que já tenha uma estrutura para poder se profissionalizar, para ela poder receber projeto, para receber. Não adianta, tem que ouvir. Eu brinco muito assim, nesse caso, dando case, principalmente desse lugar, a gente chegou lá porque uma pessoa queria implementar robótica lá. Eu falei assim, gente... Nossa! Está falando que a gente teve que ir lá, né? Nossa equipe teve que ir lá para conhecer chocolate, mas não tem na internet. Vai botar robótica aqui como? Não tinha. Assim, foi feito todo um trabalho maker lá, com as crianças e tudo mais, mostrou até... tem que começar do início, não dá para pular processos, é isso, né? É isso, é por isso que eu falo que quem está sentado na cadeira, tanto de políticas públicas, né, desenhando políticas públicas, ou da empresa privada que quer apoiar, ela não pode pensar nisso como um processo estanque, entendeu? Ela tem que ouvir a comunidade, tem que ter esse canal de ouvir. Poxa, quais são as suas dores reais? Tem dores que a gente não imagina. A gente já fez um projeto que a gente estava trabalhando em questão de mobilidade urbana, que as crianças desenvolviam como é que se fala? Tecnologias sociais, né? Crianças de 11 e 12 anos. Olha isso, maravilhoso o projeto. E estão tratando sobre mobilidade urbana. E uma das alunas, eles falaram assim, quem são as pessoas mais impactadas? Tinha uma aluna que era cadeirante, eles foram conversar com ela. E eles descobriram que a maior dificuldade dela era ir para a escola. Por quê? Para ela chegar na escola, a mãe tinha que carregar ela 365 degraus por dia. Nossa! E você não sabe essas coisas, só entende essas dores ouvindo. Quem está sentindo as dores. Então, não adianta imaginar que por você ter o recurso, ser detentor daquela fonte de investimento, que vai estar na sua cabeça o que é prioritário, que não vai estar. Sentar, ouvir, entender a complexidade de quem está na ponta e ter esse diálogo, né? Para que a gente realmente possa ter investimentos de impacto positivo. Senão é só investimento, né? E não tem impacto positivo. E quais, assim como você mencionou esse projeto, quais projetos durante esse percurso todo da Brada te tocaram mais que você gostaria de compartilhar aqui conosco? Porque a teoria, a gente já aprendeu, a gente já entendeu aqui, basicamente, que vocês fazem esse match e que ajuda as empresas a conhecerem os projetos de uma maneira muito mais assertiva e clara dentro de um contexto. Agora, quais projetos te tocaram, que te vem à mente logo de imediato, que você gostaria de compartilhar conosco para a gente entender melhor como que é esse processo dentro da Brada? Olha, foram muitos, mas acho que tiveram dois que me tocaram mais, assim, né, na minha trajetória, né, nessa área. Esse ano, por exemplo, foi a turma que eu vi, uma turma toda aprendeu inovação e tecnologia, uma turma inteira PCDs, neurodivergentes, com neurodivergentes assim na sala, e crianças aprenderam tudo, a mexer no computador, a mexer toda a parte tecnológica, crianças com hidrocefalia, crianças assim que nunca tinham se comunicado através de outras formas, aprenderam a se comunicar através daquele projeto. Que incrível! Incrível, incrível, assim, o resultado foi realmente, não foi esperado, sabe? O resultado do impacto que tiveram, e eram crianças
de escola pública também, escolas de alta vulnerabilidade, assim, que tiveram aquela oportunidade de, quem sabe, inclusive, ingressar no mercado de trabalho, que nunca nem pensaram nisso. Elas acabaram o curso fazendo seus próprios currículos de trabalho e tudo mais. E iniciativas como essa fantásticas, porque você imagina, as empresas às vezes têm que cumprir aquela cota de 2% para PCDs, que é uma realidade no Brasil, e as empresas muitas vezes não sabem como acolher essas pessoas dentro das organizações e etc. Né? Então, ter iniciativas que possam corroborar com esse processo é muito significativo. E acho que outra, que aí eu digo até de uma experiência até que sucedeu a parte da Bra, também foi na época da pandemia, que um ano antes da pandemia a gente tinha feito um movimento que era um evento para trazer essas questões no evento. A gente trouxe oportunidade para que crianças pudessem montar seu próprio projeto MEI, a gente foi falar sobre investimentos de impacto positivo. Fizemos uma iniciativa que envolvia escola, investidores e etc. Fizemos um evento muito legal. E teve uma iniciativa que a gente chamou vários colégios públicos e eles tinham que apresentar uma iniciativa tecnológica ali durante, eles aprendiam e faziam na hora, tipo meio hackathon, que tinha que desenvolver algum projeto ligado às ODS, né? Que são as metas estabelecidas pela ONU. Eles tinham que trazer alguma solução. E o grupo que ganhou, né? A gente ganhou, premiou, deu tudo aquilo, deu tudo certo, cada iniciativa maravilhosa, assim, cada case assim, fantásticos. E aí, quando acabou tudo, acabou o evento, a gente acha assim, né? Acabou, né? Acabou. E quando foi a pandemia, aí lembrei, a gente deu como prêmio para os meninos ganhadores, demos para ele uma cortadora laser, aquela de fazer tipo robótica. Sei. A gente deu uma cortadora laser para uma das crianças. E foi incrível, porque quando veio a pandemia, esse menino perdeu a aula, né? Ficou em casa, todo mundo em casa, aquela coisa toda. Ele ouvindo todas as manchetes falando sobre a pandemia, aquela coisa toda, falta de equipamento. Ele falou assim: poxa, eu tô com a minha máquina aqui parada. Lembrei de tudo que foi ensinado no evento, como é que pode contribuir, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso corroborar. Ele foi lá, pesquisou, viu que tinha um projeto na UF de como fazer aquelas máscaras, sabe, hospitalares. Pegou a máquina e começou a fazer e distribuir em todos os hospitais, sozinho. Que incrível isso! Quantos anos? Acho que ele estava com 14 ou 15 anos, bem novo. Aí distribuiu as máscaras, e o mais interessante foi que ele fez isso tudo, e aí chamaram ele. Aí, por que a gente soube, né? A gente soube, porque chamaram ele para ser, tipo na Câmara dos Vereadores, quando você fala assim, tipo, pessoas notórias, não sei o quê, foram dar um prêmio para ele como cidadão notório do Rio. E ele foi chamado lá. E na entrevista, ele fala exatamente isso. Ele fala que foi por causa do evento, de tudo que ele aprendeu ali, de como ele entendeu que ele também é parte desse processo e ele pode colaborar com aquilo tudo. Então, ele olhou a máquina e falou, não, eu preciso fazer alguma coisa. E ele pegou e fez. E aí, acabou que a matéria dele rodou e chegou na gente. Eu falei, nossa, a gente acha que não está fazendo nada, né? Assim, a gente acha que foi só um evento, que pô, fechou a porta, acabou. E como isso pode sensibilizar e conscientizar para mais iniciativas como essa. Então, a gente vive muito esses relatos, a gente acredita muito no que a gente está fazendo por conta desse feedback, assim, dessas iniciativas que a gente, despretensiosamente, alguém que nos aciona e fala, poxa, por causa de vocês, eventos como o de vocês, eu mudei a minha vida, eu tive uma oportunidade melhor. A gente fez ano passado também um evento que a gente premiou uma startup que era o delivery da favelas, e eles falaram que depois do evento eles conseguiram realmente ganhar uma notoriedade, conseguir investidores, ganharam nome no mercado, e ele bota isso no depoimento dele, na trajetória dele. Quando você abre a empresa dele, a apresentação está lá, o nosso trabalho, nossas coisas. Então, isso, para mim, é onde não tem preço, sabe? É você ver que você consegue realmente contribuir um pouco com essa iniciativa. Isso, sem dúvida, para mim, é o que mais me marca, assim, nesse processo todo que a gente lida no dia a dia. Incrível. E aqui no nosso programa a gente fala sobre sociedade do amanhã, né?
Então, como que você enxerga esse futuro conectando os projetos sociais, as empresas realmente investindo de uma maneira honesta, interessada de alguma maneira em mudar uma realidade local? Como você enxerga dentro de toda essa sua experiência? Você deve ter acompanhado toda essa evolução também, né? Como que você enxerga essa perspectiva futura? Olha, eu sou uma otimista, né? Eu sou bastante otimista, assim. Eu que estou atuando há 15 anos, como eu falei, há uns 15 anos mais ou menos nesse segmento, eu vi a curva ir crescendo, que eu falo, né? No início, quando eu falava sobre investir nessas áreas, de repente, para uma empresa que tinha bastante estrutura, ela falava assim: ah, não, quero investir em projetos midiáticos, né? Ela não tinha tanto interesse, né? Eram projetos midiáticos, esse que era o mais, assim, holofote em foco eram os projetos midiáticos. E eu vi isso ir mudando radicalmente no caminho, assim. Claro que a gente ainda percebe que ainda precisa muito mais conscientização, mas eu vi mudando, sabe? Só que eu acredito que essa conscientização ela ia demorar muito mais tempo se não fosse a questão de decidir. Se não fossem as questões hoje voltado para meio que uma obrigatoriedade das empresas realmente olharem para isso e comprovarem números, com métricas e etc., eu acho que esse processo ia demorar mais. Mas como a gente conseguiu isso, né, de trazer isso como um olhar que virou obrigatório dentro das empresas, quando eu falo que obrigatório, não para as empresas só grandes, não, para os pequenos também, porque quem é pequeno, que quer fornecer para o grandão, digamos assim, ele também vai ter que ter esses pilares dentro da empresa. Então, virou que eu falo assim, olha, chamou atenção. E quando chama atenção, é a oportunidade que a gente tem de fazer o quê? Poxa, vamos explorar melhor isso para trazer mais oportunidade, mostrar mais. Eu falo que conscientizar e educar, né? Porque não adianta só criar uma normativa onde todo mundo tem que olhar para aquilo e não entender como aquilo pode realmente gerar um resultado significativo. É como a gente acabou de falar, vale a pena chegar no final do ano e falar assim, eu investi naquele projeto que deu 1.000 pessoas. Tá, mas e aí? Aquilo ali teve um efeito significativo? Realmente era aquilo que a comunidade estava querendo? Era aquilo que a sua comunidade estava precisando? É aquilo que onde você estava investindo estava precisando? Ou você simplesmente resolveu investir em pescado, sendo num lugar que não tem nem mar, rio? É isso. Então, assim, cada vez mais trazer indicadores e conhecimento e informação, não só para quem investe, mas também para quem empreende. E acho que trazer, a gente, quanto empresa, a gente vem para estar antenado de como auxiliar melhor esse processo. Então, a gente tem ferramentas, a gente tem plataforma, a gente tem educação, a gente tem conhecimentos. Quem entrar no nossos canais, nossos acessos, assim, vai receber sempre oportunidades e informações dessa área. Então, vai estar sempre atualizado e vai entender quais são as oportunidades que estão nessa área. Então, se conectar com essas iniciativas como a nossa, como outras, tem diversas aí também maravilhosas, né, que corroboram para esse processo. Então, sair daquela zona de olhar só para o seu umbigo, inclusive também para os empreendedores, de olhar ali e falar assim, vamos ampliar, vamos se conectar, vamos criar isso como um ecossistema, porque se não for ecossistema, a gente vai continuar sendo jardim e não floresta. E a ideia não é essa, a ideia é a gente poder realmente ter uma transformação nacional. E para isso, só se você se conectar, você não precisa fazer grande coisa. Mas é interessante você fazer aquilo que você se propõe, mas estar conectado com outros atores, inclusive dentro do seu próprio bairro, que pode corroborar para aquele processo. Então, isso que eu acho fantástico. Então, a gente, quanto empresa, está antenado em entender como a gente pode trazer uma solução que oxigena melhor esse ecossistema. Ótimo! O tempo passou muito rápido, Vanessa. Mas, assim, para quem acompanhou esse bate-papo, essa conversa, que é muito mais complexa do que tudo isso que a gente está falando aqui, e quer também entender melhor, né, acompanhar esse conteúdo, que dicas você deixa de livro, algum conteúdo na internet que você gostaria de indicar para o pessoal também seguir acompanhando? Então, eu falo assim, eu acho que a gente hoje tem canais muito produtivos, porque a gente não é aquela empresa que está disponibilizando só nossas informações.
Então, a minha sugestão podem se conectar a gente nas redes sociais, no YouTube. A gente tem um projeto que a gente chama que é Cria Brasil, a gente tem podcast, tem lançamento de livros, tem tudo lá que a gente oxigena e dá espaço para que outros atores participem. Então, não é uma coisa da Brad, é uma coisa que a gente cria esse caminho, sabe? Esse ecossistema. Então, fazer parte, as pessoas podem... Eu acho que hoje a gente tem esse formato de levar a informação de outros atores e outras iniciativas que também estão atuando nesse segmento. Então, minha sugestão botando sardinha um pouco aí para a gente, realmente acompanhar. Os acessos são gratuitos, as informações são gratuitas, os workshops são todos gratuitos, nossos eventos presenciais também são gratuitos, então que cada vez mais pessoas possam participar disso de uma forma democrática. Perfeito, eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade aí de tempo e tudo. Vou acompanhar também vocês de agora em diante também. Qualquer novidade, me avisem. A Helena também, que é assessora, pode me avisar. E é isso, pessoal. Comentem aqui, compartilhem com outras pessoas que estejam lá com aquele projeto, não sabem como ter algum tipo de investimento. Se conectem com a Vanessa, que é uma pessoa que também está por dentro de tudo que acontece nesse universo. E é isso. Até a próxima, Vanessa, e muito obrigada mesmo. Muito obrigada pela oportunidade, Beatriz. Até a próxima. Tchau.